Aleluia. Você está feliz, meu irmão? Diga para o seu irmão, eu sou feliz. Eu sou feliz. É uma condição, é uma escolha. Eu escolho ser feliz todos os dias. Pode se sentar. Algo que Deus colocou no meu coração, assim, eu creio que hoje não vai ser um culto de glória a Deus e aleluia, mas eu creio que Deus vai falar ao coração de você, ao meu coração, como Deus falou ao meu coração, porque não só de glória a Deus e aleluia viverá o homem, né? Mas você pode dar glória a Deus e aleluia, que é bênção também. Eu creio num tempo que a igreja vai estar vivendo, que vai ter aqueles... Deus, ele respeita cada um, entende? Cada um na sua particularidade, mais quietinho, tem aquele que é mais explosivo, mas eu creio que vai ter aqueles doidão lá que vão estar correndo na igreja, dando glória a Deus, né? Vai ser de uma forma equilibrada, onde Deus, ele estará conduzindo todas as coisas, amém? Então hoje é um culto, eu creio que vai ser um culto mais de ensino hoje, né? Algo que Deus colocou no meu coração é para mim estar falando, ensinando sobre os tipos de fé, amém? Então vamos dar início. O tema dessa mensagem é fé do tipo de Deus, né? Por que a fé do tipo de Deus? Porque hoje a gente vê vários tipos de fé, eu vejo assim, tanto no meio cristão, quanto no mundo, né? Tem vários tipos de fé. Aí esses dias eu estava conversando com a minha esposa, amor, tu acha que tem vários tipos de fé? E era uma indagação que eu tinha também, né? E aí eu fui estudar, fui para a palavra, fui nos livros do Rema. E o Rema é uma bênção, só abrindo outro parênteses aqui. O Rema, a gente fez o Rema, e eu creio que o Rema vai chegar para essa cidade também. O Rema, para quem não sabe, é uma escola bíblica, interdenominacional, não é da Igreja Verbo da Vida, mas é a Verbo da Vida aqui no Brasil que é responsável por essa escola. E essa escola, ela ensina a palavra de Deus de uma maneira simples, mais prática e objetiva, mas que é verdadeira, que tem poder. É uma escola do Espírito. E eu creio que nós vamos poder mais para frente aqui fazer o mesmo seminário que aconteceu em Frederico Westphalen. Eu não vou falar quando, mas eu vou deixar só uma pincelada para você estar orando junto com a gente. Eu creio que a gente vai poder fazer um mini rema aqui na igreja, de uns 2 meses. Eu creio que vai ser bênção, a gente vai poder trazer professores do Rema para vir ministrar a palavra aqui para nós. Então eu quero que você já vá gerando isso no seu coração, já vá orando com relação a isso, porque isso vai se concretizar. É algo que eu tenho no meu coração e é desejo de Deus que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, se é desejo de Deus, vai acontecer. E eu quero isso para a minha vida, eu creio que vocês querem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então gerem expectativa, orem com relação a isso e creiam junto com a gente. Logo vai chegar o mini Rema aqui, até que a escola do Rema se estabeleça ou nessa cidade ou nas regiões próximas aqui, mais perto da gente, para a gente poder fazer o Rema. Foi algo assim que impactou a nossa vida, foi um divisor de águas na nossa vida. Eu posso dizer com toda certeza assim, que essa escola mudou a minha vida como homem, como amigo, como irmão, como filho, como marido, em todas as áreas. Eu pude crescer. Mas o Rema, ele vai mudar toda a forma de eu pensar? Não. O Rema só vai fazer o quê? Ele vai acender a luz para ver a bagunça que estava dentro, e Deus, através do Espírito Santo, na nossa vida, vai começar a organizar tudo. É isso que o Rema faz. Ele ajusta aquilo que estava errado na nossa vida, através da palavra de Deus, amém? Eu creio que vai chegar esse tempo, então gerem expectativas, amém? E uma das coisas que Deus ministrou comigo é a fé do tipo de Deus, porque a fé cristã hoje, ela é uma das formas de se manifestar fé. A fé cristã, né? Ela é isso, é uma das formas de se manifestar fé, mas podemos perceber outros tipos de fé, né? Outras formas de se manifestar fé. Como isso? Vamos abrir lá em 1 João 5, 4. Amém? Quem achou,
diz eu vou para o céu. E quem não achou, diz eu vou para o céu também. Amém? Em João, 1 João 5, 4 ao 5. Esse versículo aqui está se baseando na fé cristã, né? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? É uma pergunta, né? E ali já está a resposta. Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, tem muitos tipos de fé ali fora. Tem pessoas que estão colocando a sua fé em ídolos, né? Não só lá fora, mas dentro da igreja também, né? Mas o povo de Deus, a Bíblia ela está cheia de fé de Gênesis e Apocalipse. E o povo de Deus foi chamado para viver por fé. O povo de Deus foi chamado para isso, para viver por fé, né? E nós, quando nós decidimos isso, viver por fé, nós que conhecemos a palavra e temos a palavra dentro, as coisas mudam à nossa volta. A gente começa a ver as coisas como se fosse um raio-x, ter uma visão ampliada da coisa, né? E quando a natureza e a essência da fé são reveladas e começam a agir nas nossas vidas, nunca mais somos os mesmos. Um mundo completamente novo se descortina. O céu toca a terra. E Deus torna-se visível. Aí eu peguei e perguntei, como assim Deus se torna visível através da fé? Aí Deus pegou e disse para mim, vai em João 11:40. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia. Amém? É de Deus ler a Bíblia, meu irmão. É de Deus. Tanto a Bíblia quanto livros que estão alinhados com a palavra para nos fazer crescer e avançar, amém? Então por isso eu digo, no final do culto, passa ali na nossa biblioteca, tem muitos livros abençoadíssimos ali, e se você tiver desejo de comprar algum que está relacionado à Igreja o Verbo da Vida e não tem ali, fala com a gente que a gente dá um jeito de encomendar, amém? João 11:40 diz assim: encorajou a Jesus, mas eu vou ler um pouquinho antes, só para ali no 38, para a gente entender um pouco do contexto, amém? Então, novamente, Jesus se indigna em seu espírito, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma grande gruta na rocha, onde uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus, tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, o irmão do falecido Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Aqui está falando da questão de Lázaro, né? Mas ali Jesus diz assim para as mulheres que estavam incrédulas, elas não estavam acreditando, não estavam tendo a fé do tipo de Deus. Elas não estavam crendo como Deus as chamou para criar, mesmo estando perto de Jesus todo esse tempo. E aí Jesus teve que encorajar elas de novo. Eu não te falei? Se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, muitas vezes a gente chega diante de uma situação, né? De uma situação onde Deus ele quer operar o milagre, ele quer fazer a gente exercer a nossa fé, só que a gente se limita por causa da condição. Mas a gente coloca o mais, a gente coloca o porém, mas a gente tem que saber quem é Deus, porque a gente sabendo quem é Deus, a gente pode exercer a fé do tipo de Deus. Então nessa situação aqui, o que acontece? Elas estavam ali dizendo, Jesus, eu sei que tu fez tudo isso, mas o cara já está 4 dias morto, né? Só que Jesus diz, se você crer, verás a glória de Deus. E a glória de Deus, ela tem que ser manifesta através de nós. Por isso que Deus pegou, eu perguntei para Deus assim, como assim Deus vai ser visível para mim? Porque aí eu vou estar crendo do tipo de Deus, eu vou estar olhando da maneira que Deus vê. É como se a gente colocasse um óculos, né? Um óculos que a gente possa ter a visão de Deus na nossa vida.
Porque muitas vezes a gente olha ao natural e não consegue exercer a fé do tipo de Deus, onde a gente pode romper esse tipo de coisa. Amém? Mas eu quero agora falar aqui alguns tipos de fé, né? Até então aqui Deus me colocou 3 tipos de fé. E eu vou começar por uma delas que se chama, existe uma delas que é a fé natural. A fé natural, ela está baseada no quê? Ela está baseada nos 5 sentidos. É uma fé onde a gente tem que pegar e caminhar e ver as coisas para poder crer, né? A gente tem que pegar e sentir o cheiro. Por exemplo, quando tem um churrasco no domingo na casa de alguém, né, a gente vai chegando perto assim, a gente não viu a carne, mas a gente sentiu o cheiro. Pela fé, essa é uma fé, um tipo de fé natural. Eu sei que naquela casa tem um churrasco. Eu sei que naquela casa tem uma carne de panela, aleluia. Uma carne de panela, uma galinhada, glórias. A dona Idala que faz uma galinhada, meu Deus do céu. Uma carne de panela, gente. E aí a gente chegou no portão assim, olha só esse cheirinho. Tem alho, tem cebola, e tem isso, e tem aquilo. E a gente já vai imaginando. Essa é uma fé natural. Eu estou sentindo o cheiro, mas eu sei que tem alguma coisa ali. Uma coisa que eu vou ver daqui a pouco. Esse é um dos tipos de fé natural. É como acreditar na existência dos átomos, do oxigênio, que a Terra é redonda, né? Que agora já tem até a teoria da Terra plana, né? Que eu e o Amauri estavam conversando esses dias. Eu estava perguntando para alguns irmãos, mas tem essa teoria. Mas é um tipo de fé natural, crendo na ciência, ou de viajar de avião, sabendo que lá vai ter um piloto que está dirigindo o avião, né? Que está pilotando o avião. É um dos tipos de fé natural. Amém? E esse tipo de fé se baseia nos 5 sentidos. E um exemplo disso que está na Bíblia, que a gente pode tirar, é o exemplo de Tomé, né? Então vamos abrir em João 20, 24. A gente vai ler do 24 ao 29, amém? Felizes, aqui tem um subtítulo, né? Felizes os que não viram e creram. E aí está dizendo, contudo Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe, nós vimos o Senhor, mas ele respondeu-lhes, olha gente, vocês estão ficando louco. Amém? Todo mundo achou? Não? João 20. Isso, 20, 24. A partir do 24. Amém? Todo mundo achou? Vamos lá de novo. Enquanto falava os discípulos, mostrou... 20 do 24, aqui. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Ele não estava lá, né? Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe, nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhe, se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Aí, esse aqui é um tipo de fé que a gente precisa ver para crer, né? O cara andou todo aquele tempo com Jesus, ele estava bem pertinho de Jesus, só que, além de ele ver todos os milagres, as coisas, ele precisou tocar em Jesus para poder crer que ele estava ali, sendo que ele já tinha falado, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E alguns creram, outros balançaram, e um deles foi Tomé. Ele estava vendo tudo aquilo, mas ele, quando aconteceu, os caras falaram, e ele creu que Jesus não tinha, só vou crer quando ele chegar aqui.
Mas assim, após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. Eu imagino que Tomé ali, depois que os caras falaram isso aí para eles, outros discípulos, ele não queria mais sair de perto de nenhum deles. Ele queria estar perto para poder ver de Jesus, ele queria contemplar isso também. As portas estavam trancadas, veja bem, as portas estavam trancadas, eles estavam num lugar fechado. Não tinha como ninguém entrar, mas Jesus, como ele já estava com o corpo, ele estava com o corpo glorificado já ali, que é algo que nós iremos desfrutar também. Quando Jesus voltar e buscar a sua igreja, nós teremos um corpo glorificado. E nós vamos reinar aqui nessa terra por 1000 anos, mas isso aí vai ser um outro tema que eu vou falar sobre, que eu creio que vai ser a próxima vez que eu pregar, eu vou falar sobre a volta de Cristo, né, que é algo que Deus já tem falado, e eu vou tocar um pouco nesse assunto. E ali Jesus estava com o corpo glorificado, estavam as trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Então Jesus dirigiu-se a Tomé dizendo: coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende tua mão e coloca no meu lado, que era o lado onde Jesus foi furado com a lança, né, para que os soldados lá tivessem a certeza, enfim, que ele tinha morrido. Eles foram lá com a lança e furou, e de Jesus saiu água, não saiu sangue, de tanto sofrimento que ele passou. Amém? E ele colocou a mão: agora não sejas incrédulo, mas crente. E aí Jesus estava dizendo: crente, tu tocou, tu viu, agora para com isso, para de colocar barreiras para que você creia, para de colocar empecilhos para que você acredite que eu sou o Filho de Deus, que eu fiz o que fiz. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e estamos ali vendo sinais e maravilhas, ou recebemos uma palavra de Deus para que as coisas mudem na nossa vida, mas nós sempre colocando barreiras para não receber ou não desfrutar de tudo aquilo que Deus já falou. Por quê? Porque a gente a gente vê os outros tocar, ou a gente às vezes participa de coisas, mas quando é com nós precisamos romper essa barreira da incredulidade, a gente fica meio assim, né? Hoje foi uma das situações que até aconteceu, né, amor? A gente foi numa amiga nossa lá, nos amigos nossos ali em Sananduva, e tinha a esposa desse meu amigo ela estava com bastante dores no corpo, e eu senti de orar por ela. Eu estava crendo que ela ia receber a cura, e eu senti assim que Deus estava querendo manifestar a cura. Eu tinha convicção de que isso ia acontecer. E a gente começou a orar e a ver, e sentiu de colocar as mãos onde ela estava com dor. E aí eu terminei de orar assim, só que eu senti que ela não foi curada, né? E aí depois no carro ele falou que Deus falou com ela, que por causa da maneira que eles estavam crendo, porque a gente estava conversando e eles estavam com aquela ideia de que Deus mata, Deus destrói, aquela coisa no Velho Testamento, que era mais ou menos como a fé de Tomé, ver para crer, né? Que Tomé ali no caso ele tinha que ver para crer. E no Antigo Testamento era assim: Deus ele se manifestava da maneira de coluna de fogo, de fumaça, não queimava a moita ali, né? O povo precisava ver para crer. Deus ele precisou se colocar numa arca para que o povo olhasse para aquela arca e cresce em Deus. No Antigo Testamento eles tinham só um vislumbre, uma sombra do que viria depois, que veio através de Jesus. Então era dessa maneira que Deus tinha que se manifestar para o povo, por causa do coração deles, por causa da incredulidade deles. Deus tinha que se manifestar dessa forma, né? E aí Deus ele pega e envia Jesus e muda isso. Deus ele pega e envia Jesus e colocou todo aquele poder que estava dentro da arca dentro do homem, novamente como era no início. E aí eles estavam crendo de uma maneira assim que Deus, da maneira que Deus permitiu que aquela coisa acontecesse para que ela fosse tratada de alguma coisa. E aí, como eu ministrei na última vez que eu ministrei, Deus ele não faz isso, né? Ele não vai colocar um tipo de situação para nos tratar ou para fazer a gente crescer, né?
E era o que aconteceu. A Veri sentiu que ela não ia ser curada por causa que ela estava crendo dessa maneira. Porque Deus poderia estar usando aquela situação para tratar ela de alguma coisa. Daí uma hora ela foi tomar um remédio lá, quase que eu disse para ela, não, toma esse remédio, porque se tu tomar o remédio tu vai estar se rebelando contra Deus. Mas eu não gritei, né? Eu ministrei com eles a minha posição, meu entendimento, e foi um tempo ainda até que eu e esse meu amigo, a gente ficou conversando bastante tempo sobre isso, mas eu tenho convicção de que Deus ele é bom, e o tempo todo ele é bom. Deus ele não muda, ele não mudou. No Antigo Testamento, ele se manifestava dessa maneira, precisando que as pessoas vissem para crer, mas não porque Deus era ruim, ou que Deus queria daquela maneira, mas é por causa da incredulidade do povo. E as coisas ruins que aconteciam no povo era por causa que eles não viam Deus na essência. Eles não viam Deus como realmente Ele é. Eles olhavam para Deus, chegava uma doença, eles diziam, tu está com essa doença porque tu está em pecado contra Deus, é porque Deus quer que tu esteja com essa doença. Mas não é assim que Deus é. Desde o início, nunca foi assim. Foi o homem que colocou sempre aquelas barreiras através de Deus para não crer. Então Deus ele tinha que se manifestar dessa forma para que o povo, alguns crescem. Mas tinha outros que foram os líderes, que eles creram pela fé. Um desses que acabou acontecendo de eles ver para crer também foi o caso de Moisés, né? Que ele teve que olhar, teve que acontecer aquela situação na moita, ele teve que subir a poeira, inundar a montanha, ficar só ele e Deus lá. Então de certa forma ele não queria participar daquilo. Na sarça? Isso. É que eu falo na moita porque a gente é meio jovem, assim, a gente já usa umas gírias, mas é na sarça, ficar mais bonitinho, né? Conforme na sarça, né? Que era um tipo de planta que daí Deus fez com que ela não queimasse, né? Isso, ela pegou fogo, Deus colocou fogo, igual um fósforo. Tô brincando, gente. Deus colocou fogo lá e ela não queimava. E Moisés pôde crer que era Deus, e tanto é que ele se prostrou. E depois de um tempo conversou com Deus, e Deus restaurou essa convicção nele. E ele pôde começar a olhar para Deus da maneira correta. Ele pôde crer que Deus ia fazer aquelas coisas acontecerem na vida dele e através da vida dele. Amém? Então esse é um tipo de fé que a gente não pode ver. Por exemplo, acontece que tem outro tipo de fé que é ver para crer, aquela questão de a gente pegar e sair daqui. E por exemplo, que lá em Caxias era mais perto, né? Eu vou dar um exemplo de lá porque era algo que eu fazia antes de me converter. Eu ia para Caravaggio. Né? Eu ia para Caravaggio para adorar a Santa de Caravaggio. Eu saía a pé de Caxias, eu ia até Farroupilha pelo meio do mato, subia morro, descia morro, comia bergamota, tinha bastante para vender na beira da estrada. E acontecia isso e eu fazia aquilo, e chegava lá aquela multidão, aquele mar de gente, assim, mas era muita gente e eu tinha que tocar naquela Santa. Eu tinha que tocar nela para saber que eu ia receber o que eu estava pedindo. Então essa era uma forma também de tocar ou de ver para crer. Eu precisava chegar nela, enfrentar aquela multidão e era joga para cá, e tinha organização de fila, mas mesmo assim uns furavam fila e tal. Eu era um desses que furava também, que era muita gente. Eu não tinha Jesus, mas né, eu estava da maneira errada. Então, e eu dava um jeito de chegar e tocar naquela Santa, para tocar nela e receber aquilo que eu tinha desejo. E era simplesmente o que eu lembro que naquela época lá eu queria só passar de ano na escola, né? Sendo que é uma coisa tão simples, é só eu pegar e estudar para que eu pegue e passe de ano, né? Sendo que hoje Jesus, quando ele pegou e ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele disse assim: vocês não precisam mais passar por isso, vocês não precisam correr atrás daquilo ou disso ou daquilo outro. Vocês precisam crer, vocês precisam exercer a fé do tipo de Deus. E a fé do tipo de Deus é eu crer sem eu estar tocando naquilo. Depois, mais para frente, a gente vai ler em Hebreus. Mas, quando eu pegava e fazia isso, hoje, infelizmente, tem muita gente dentro da igreja assim. Eu tenho certeza absoluta
que isso não vai acontecer na Verbo, né? Que a gente vê muitas coisas aí fora de você tem que comprar tantas rosas ungidas, você tem que ter o lencinho, você tem que dar tanto para ganhar tanto. Esse aí é um tipo de fé de ver para crer, que não está em linha com o jeito que Deus quer que as pessoas vejam. Você não precisa barganhar com Deus algo que já está disponível. Que a Bíblia diz que que Deus ele deu à igreja todo o poder, o mesmo poder que tinha em Jesus, ele deu à igreja. Deus ele colocou o homem de volta à posição original, como eu falei outro dia em Gênesis, que é o lugar de deleite, lugar de abundância. Deus colocou o homem ali. Então eu não preciso mais barganhar com Deus em lugar nenhum, para coisa nenhuma. Até a questão assim do jejum também, muitas vezes a gente pega aí, é um tipo de ver para crer, né? De tocar para crer também, dá para ser usado assim. No jejum, muita gente às vezes faz um jejum de passar fome, né? Porque tem gente que pensa assim que jejum, eu tenho que fazer jejum para mudar. Era uma coisa que eu fazia, ninguém fazia aqui em Carazinho, acho que não tinha isso, eu acho que era só comigo lá em Caxias, que eu pegava às vezes, sentava lá, minha mãe, tu não vai comer, filho? E eu dizia para ela, mãe, eu não quero comer, eu vou ficar aqui jejuando. E eu queria mudar a minha família por causa do jejum, eu queria jejuar para mudar a minha família, eu queria jejuar para mim poder crescer, como é que eu posso dizer, ganhar um trabalho novo. Eu queria jejuar para mim ganhar passagem, para mim poder ir para a igreja, que muitas vezes eu ia a pé. Eu queria fazer essas coisas. Eu queria jejuar para acontecer coisas na minha vida. Só que o jejum, quando o jejum ele está alinhado com a palavra, o irmão Kenneth Reagan tem um livro que está ali, que diz que é o jejum equilibrado, ele ensina muito sobre isso. Ele diz assim, que nós fazemos jejum para mudar a nós mesmos. Para quê? Para que nós cresçamos espiritualmente. E naquele momento que a gente estaria comendo ou beliscando alguma coisa, a gente tira para orar. E aí a gente fica sensível ao Espírito Santo, aos dons do Espírito que habitam dentro de nós. E a gente começa a receber instruções de como agir em situações. O jejum ele serve para nos amadurecer, fazer nós crescer espiritualmente. Esse é um jejum equilibrado e não eu pegar e jejuar, é um jejum de passar fome, rapaz. Eu fazia uns jejum assim que minha família comendo um churrasco e eu ali me lambendo e nem orava e eu sentia aquele cheiro e eu dizia como eu queria, mas não vou comer, e ficava 24 horas, 48 horas sem comer, nem água não tomava, porque eu achava que era certo. Mas aí é que está a questão, a gente muitas vezes faz porque não tem a instrução correta, a instrução equilibrada, conforme a palavra de Deus. E é por isso que às vezes não vai ter cultos, como a gente estava conversando no carro, não vai ter cultos que a gente vai, glória a Deus e aleluia, vai ter cultos que é ensinamento, onde a gente pode crescer. Amém? Então você tem que entender as coisas da maneira que a palavra diz. E um jejum equilibrado é isso, pegar e jejuar para que tu esteja sensível aos dons do Espírito e aquilo que Deus tem disponível através da sua palavra, lendo, meditando e crescendo. Esse jejum também é uma forma de ver para quê? Porque muitas vezes a gente não come, ou a gente para de comer, ou come só fruta, e a gente acaba fazendo para querer ver as coisas acontecer na vida dos outros. Sendo que quando a maior parte do tempo é nós que precisamos mudar algumas coisas nas nossas vidas. A gente muitas vezes quer mudar a vida dos outros, mas não olha para nós mesmos para ver o que precisamos melhorar. Que é muito fácil a gente apontar o dedo para os outros e saber as dificuldades dos outros e saber o que os outros estão precisando ou deduzir o que os outros estão precisando, sendo que a gente não olha para nós mesmos e mudamos aquilo que a gente sabe que precisa melhorar, né? A gente muitas vezes quer levar o fardo dos outros, mas não consegue nem organizar o nosso próprio fardo. Isso aí foi só um parênteses, mas amém, aleluia. Alguém precisava ouvir. Um forte exemplo disso, isso aqui é tudo coisa que eu anotei, tá, gente? Não é? Então a gente pode ver, mas também tem aquela questão lá das pessoas, aí pega e olha na Bíblia assim, que teve casos na Bíblia que aconteceu,
onde as pessoas precisavam realmente ver para crer. Mas isso aí estava acontecendo para quem? Para quem não conhecia a palavra. É aquilo que eu estava dizendo, aqueles que não eram cristãos e não conheciam a Deus como realmente é, Deus precisava se manifestar dessa maneira. E aí, eu quero ler aqui alguns versículos que está, para que a gente possa ter esse tipo de exemplo de pessoas coisas na Bíblia ou situações na Bíblia que precisaram ver para crer, né? Vamos abrir ali em João 2, 23. Amém? E ali diz assim: entretanto, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Muitos ali eles estavam vendo para poder crer. Aí foi a manifestação do que? Na festa da Páscoa, onde muitos ali não conheciam o Evangelho, não estavam próximos de Jesus e não o conheciam. Aí Jesus precisava se manifestar, mostrando os milagres para que essas pessoas crescem. Amém? Outro exemplo que está ali em João 2,11. Um pouquinho mais para trás. Como esse deu Jesus princípio a seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Ali está falando do primeiro milagre de Jesus, que foi num casamento, que aí Jesus estava ali, ele já tinha escolhido os discípulos, mas ainda tinha aquela questão que eles estavam meio, será que é ou que não é e tal. E aí ele teve que se manifestar um milagre para que os discípulos deles crescem, andassem junto com ele. Amém? E outra forma é João 4,48. Aleluia. E Jesus lhe disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. Ou seja, Jesus ele estava manifestando de novo aqui algo para alguém que não era cristão. Mas esse cara aqui creu tanto em Jesus que aconteceu que ele foi curado. O filho dele foi curado. Por causa da fé que Jesus gerou dentro dele. Jesus mostrou os sinais, ele creu em Jesus e ele recebeu a cura. Porque ele entendeu quem era Jesus, ele viu e disse: eu creio nesse cara aí, ele vai mudar a minha família, eu creio que ele pode curar o meu filho sem tocar nele. Mas Jesus teve que se manifestar. Amém? E agora eu queria falar um outro tipo de fé. Aqui um parênteses. Embora existam alguns versículos que mostram isso para um cristão que já está na fé, né, que tem aqueles cristãos, como eu falei antes, que colocam barreiras para receber, eles usam esse tipo de versículo para achar uma desculpa para o seu próprio ego, né, para fazer aquilo que ele tem vontade, né? Então, Deus diz assim, que já está na fé, não é muito bom que isso aconteça para os cristãos. Não é bom que eles queiram ver para crer, porque os cristãos eles já têm o Espírito Santo habitando dentro, então eles não precisam mais ver para crer, eles precisam crer para ver as coisas acontecer. Por que isso?
porque senão acaba invertendo o homem e a maneira de criação do que Deus planejou para o homem. Acaba invertendo, porque já foi invertido uma vez, quando o homem pecou e entregou as chaves do mundo para Satanás. Isso inverteu tudo. E aí é quando o homem, agora Deus em Jesus, ele pegou e restaurou isso, para que os sinais se manifestem. Então a gente precisa crer da maneira e do tipo de Deus. E essa aqui é uma fé natural, isso que eu falei agora. Claro que teria vários outros versículos e vários outros exemplos, mas aqui também tem um outro tipo de fé, que é recebido pelo Espírito Santo, que é o dom da fé, que é de forma específica para aqueles que curam, que têm o dom de cura. No caso os evangelistas. Os evangelistas, um evangelista, ele tem, quando ele entende o chamado dele, é algo que ele já tem dentro dele, o poder para curar as pessoas. Por quê? Esse dom da fé no evangelista, ele tem que ter, e é um dom que está dentro dele já desde o ventre da mãe dele para curar e restaurar. Esse é o dom da fé, que ele vai lá, ele vai usar aquele dom da fé que ele recebeu desde o ventre da mãe dele para que ele cure os enfermos, para que ele repreenda demônios, para que ele tome autoridade, porque ele já creu dentro dele, ele manifesta aquilo através do dom da fé. Tem pessoas que também têm esse dom dentro da igreja e não são evangelistas. Mas o problema é a questão que eu falei. Você precisa estar próximo de Deus para saber o dom que você tem. Porque uma coisa assim, gente, desde o ventre da nossa mãe, por isso que na Igreja Verbo da Vida a gente não apresenta um bebê. A gente não chega aqui e vai pegar e chegar, vamos apresentar, por exemplo, o meu filho Samuel, vamos apresentar o Samuel para Deus. Na Igreja Verbo da Vida você não vai ver a gente apresentando uma criança para Deus, porque a Bíblia diz que desde o ventre eu já te conheci, desde o ventre eu já preparei todas as coisas. Então desde o ventre Deus ele já nos conhece. Como é que eu vou apresentar alguém para Deus? Não tem como, não está em linha com a palavra. A gente não apresenta a Deus, a gente consagra a criança a Deus. Isso que acontece na Igreja Verbo da Vida. A gente vem, consagra a criança a Deus e apresenta para a igreja. A igreja recebe aquela criança como membro da igreja, entendeu? Essa é a diferença. Eu vou apresentar ela para a igreja, mas consagrar a criança e orar pelos pais para que deem sabedoria, para que os pais estejam com o coração ensinável, para poder ir sabedoria para administrar a criança, para ensinar no caminho que deve andar, né? Mas isso cabe aos pais. Então isso nunca vai acontecer na Igreja Verbo da Vida de a gente chegar, vamos consagrar essa criança a Deus, porque cabe aos pais fazer isso. Ela já é de Deus, e os pais têm a obrigação é uma forma de obrigação de conduzir elas no caminho que deve andar. Amém? Então, como eu estava falando, o dom da fé é chamado de uma fé especial para curar e para repreender e para libertar os cativos, né? Essa aqui é bem curtinha, mas tem a fé do coração, e essa é a fé, é o ponto onde eu queria chegar, que é a fé do coração, que é a fé que é do tipo de Deus. É a fé que Deus repartiu a cada um dos seus que se tornam filhos de Deus, pelo novo nascimento. Quantos aqui creem em Jesus e já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Amém? Então, todos vocês têm o dom da fé. Todos vocês têm o poder da fé dentro de vocês. Eu tenho o poder da fé dentro de mim, que ela é dada quando a gente aceita Cristo. E essa fé que é chamada a fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus, ela é sobrenatural. A gente crê com o coração e não pelos sentidos físicos, ou não pela forma natural como eu li antes. Vamos abrir ali em Hebreus 11:1, que vai falar um pouco sobre a fé do tipo de Deus.
Sumiu Hebreus da minha Bíblia. Estou brincando, gente. Hebreus 11:1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Eu vou ler aqui numa versão que é um pouquinho diferente, que é mais simples. E eu gostei mais dessa versão, que é a fé da edição pastoral, que é uma versão muito boa, que nesse versículo aqui está muito boa. A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É o meio de conhecer as realidades que não se veem. E nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir lá em Romanos 10:17. Vamos viajar hoje pela Bíblia. Quantos amam a palavra? Amém. Só uns 2, 3 amam a palavra, aleluia. Mas ela não muda, amém. 10:17 diz assim: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm por onde? Vem pela palavra de Cristo. Amém? A fé vem pelo ouvir. Hoje vocês aqui estão ouvindo sobre fé. Mas aí o cara pega e pergunta assim, tá, mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Tá, mas aquele lá que tem problema de audição, como é que ele recebe a palavra? Hoje tem vários meios, tem a Bíblia em braille, que é a forma de ele estar ouvindo a palavra e meditando. É uma forma de ele estar lendo através do toque. Ele não vai estar escutando, mas ele vai poder estar sentindo, porque ele vai poder estar tocando na palavra de Deus através da Bíblia em braille. Aquele que não pode enxergar também, né, que é esse caso. Ou aquele que não ouve, ele pode ler, né? Então tem várias formas. Hoje não tem desculpa para as pessoas falar que não aprenderam, ou não ouviram, ou não viram, ou não sabem como agir. Elas sabem, hoje é desculpas, a gente tem que parar com as desculpas. Amém? Se a fé vem pelo ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus na igreja, através do pastor, ouvir a palavra através de mensagens, ouvir a palavra através de novela. Aí não tem ninguém, né? Não é através, a gente não aumenta a nossa fé vendo novela, gente. Amém? Amém? Meu irmão, a novela não é de Deus. Não é de Deus mesmo. Tem as novelas da Record lá que é bem boa, que fala sobre Jesus, que nos ensina coisas. Mas a novela da Globo, gente, misericórdia. Nós temos que parar com esse pecado de assistir novela da Globo, amém? Porque a Globo, gente, eles não ensinam, as novelas é traição, é como roubar, é como matar, é como destruir, sabe? Então, e tem vários outros programas hoje que também não exercem a nossa fé. Que bem pelo contrário, esse tipo de programas, tem programas hoje que escutamos e vemos, até no próprio YouTube ou no Facebook, que não exercem a nossa fé. Eles fazem nos afastar de Deus. Aí muitas vezes a gente prefere estar ouvindo uma novela ou ficando em casa no domingo para assistir o Faustão, do que pegar e vir para a igreja para ouvir a palavra, para meditar na palavra, para crescer. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Ou estamos muitas vezes em casa e aí aparece lá, abre o YouTube, aparece um negócio, daí a gente vai vendo videozinho, podendo estar ouvindo uma palavra. O tipo de música que a gente está ouvindo também condiz muito com isso. A Bíblia diz que não pode jorrar dois tipos de água de uma fonte, né? Então, se eu pegar meus ouvidos e emprestar para ouvir coisas que não estão em linha com a palavra, a gente vai estar se prejudicando. Aí eu estou dizendo assim, mas você pega e pergunta, diz assim, mas o cara
está dizendo que eu tenho que vir para a igreja e parar de ser feliz. Porque tem gente que acha que ser feliz é estar ouvindo música do mundo, é estar vendo novela, é estar vendo programas que não edificam, que não trazem nada para a nossa vida. Bem pelo contrário, isso aí vai te afastando de Deus. De não colocar para dentro aquilo que vai te trazer benefício. E isso, quando a gente bota a palavra para dentro, através de mensagens, de livros, de músicas, a gente está crescendo, não só nós, mas a gente pode mudar o ambiente à nossa volta. Eu digo isso, é uma coisa que eu vou ministrar um dia para os jovens, que é falar sobre música, né? Que a gente não vai crescer espiritualmente ouvindo as músicas, aquelas lá que, né? Vocês entenderam, né? Aquelas músicas que dança agarradinho, né? Tem música cristã que a gente pode fazer isso. Ou aquelas músicas que fazem a gente não converter o quadril ainda, né? Aquelas músicas que fazem as meninas balançar, até uns homens, né? Então são coisas que a gente vai botando para dentro e a gente vai ficando parecido com aquilo. É a mesma coisa a novela. A gente não bota a palavra para dentro e bota a novela para dentro, bota só filme, bota só Facebook, só YouTube, e a gente não bota para dentro a palavra e vai ficando parecido com aquilo que a gente se alimenta. Amém? Amém é só quando eu peço, porque hoje não tem muito glória a Deus, aleluia, mas amém, eu tenho que obedecer ao Espírito Santo, amém? Então a gente precisa cuidar com aquilo que a gente ouve, ou coloca para dentro, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Cara, tem forró gospel, tem sertanejo universitário gospel, tem pagode gospel, tem funk, mas os funk gospel, os funk assim que não destroem a imagem de Deus, porque tem muita música hoje que é cristã, que não está nada em linha com a palavra. Por isso que aqui o Ministério de Música, na Igreja Verbo da Vida, eu creio que tem muitas outras igrejas aí que cuidam muito, que cantam aqui em cima. A gente vai cuidar muito o que é ministrado aqui, na questão de música, na questão de palavra, para não falar aquilo que não está na palavra. Porque se a gente pegar e cantar uma música aqui que não está em linha com a palavra, a gente vai estar ensinando vocês do jeito errado, porque a música ministra muito a nossa vida. Então a gente precisa ouvir, cantar da maneira correta. É por isso que é ensinado assim. Eu não me lembro qual música hoje que a gente mudou aqui. Qual que foi? Vim para adorar-te, né? Isso aqui, ó. A música, aquela ali, Vim para adorar-te e tal, ali diz assim: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. O original é isso, a música é linda. A música é uma bênção, só que aqui diz eu nunca saberei. Eu só não vou saber se eu não ler a Bíblia, porque a Bíblia já nos mostrou que o Filho de Deus pagou um preço. Então se eu ler a Bíblia e saber o que está sendo cantado, eu vou cantar essa música da maneira correta, que é o que a gente mudou. O Filho de Deus, não canto nada, a única vez que eu cantei bem eu casei, amém? O Filho de Deus pagou o preço. Então Jesus ele já pagou o preço que tinha que ser pago. Então a gente cuida assim. Agora aquela música, outra música, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Alguém já ouviu essa música? A música é linda, só que daí tem esse detalhezinho que acaba mudando. Essa música para evangelismo, ela é uma bênção. Só que se eu cantar na igreja, mesmo sendo assim, pobre pecador, a Bíblia diz que eu já fui feito justiça de Deus. Eu já sou filho de Deus, então o que acontece? Eu tenho que cantar da maneira correta. Mesmo sendo assim, do jeito que eu sou, Deus me ama. Eu não vou pegar e jogar fora toda a letra. Eu mudo aquilo que não está em linha com a palavra, para que eu possa continuar adorando a Deus. Porque, gente, não adianta, eu chorava em várias músicas, e aí quando eu descobri que elas estavam erradas, eu disse, agora nunca mais vou cantar essa música. Não muda aquilo que não é aquilo que Deus quer que a gente faça. Se afaste daquilo que não nos faz bem. Então muda aquilo que precisa ser mudado na sua vida, creia da maneira correta.
Ative dentro de você a fé do tipo de Deus e saiba quem você tem, o que você é e o que você pode. E só vamos saber isso ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não ouvindo das maneiras erradas como o mundo está falando hoje. Está ensinando hoje. Aquela tragédia que aconteceu lá em Suzano, aquela criançada lá, aquela gurizada, eles estavam só injetando morte, até que o momento que eles vão botar isso em prática. E aí não tinha acompanhamento dos pais, os pais não estavam próximos, enfim, muita coisa aconteceu ali. E aí os pais estavam enchendo a cabeça com outras coisas e não prestando atenção nos detalhezinhos, e acabou acontecendo isso. Então nós precisamos colocar para dentro aquilo que nos edifica. É a mesma coisa a alimentação. Eu peguei esses dias, estava orando, eu disse assim, eu vou fazer um regime, Jesus, em nome de Jesus eu vou emagrecer. Daí o que eu tenho a ver com isso? Jesus falou, é só tu fechar a boca, meu filho. Eu não tenho nada a ver com isso aí, a parte tua. Então eu vou botar para dentro só gordura, só comida que me engorda, eu vou engordar, eu vou ficar parecido com aquilo que eu estou me alimentando. Se eu não cuidar da minha saúde, não fazer aquilo que eu preciso fazer, eu vou padecer, vai chegar uma hora que eu vou padecer, e aí eu vou querer colocar a culpa em quem? Em Deus. Vou colocar a culpa em quem? No meu irmão. Mas sendo que a minha parte é o quê? Se alimentar, fazer exercício, fazer da maneira correta. E era o que acontece aqui, muitas vezes as pessoas estão botando coisas que não é, e aí chega um ponto que acontecem as coisas erradas ou ruins, e a gente culpa a Deus, e não exercita a fé do tipo de Deus por estar longe. Amém? E é possível, já estou quase encerrando, é possível a gente aumentar a nossa fé? É possível. E é dessa maneira que eu falei, ouvindo, meditando, exercitando, falando, praticando e exercendo a fé. A gente não pode só ouvir, mas a gente tem que ouvir, meditar e colocar em prática. E exercer a fé, e as pessoas à nossa volta vão vendo, e aí isso vai aumentando a nossa fé, a gente vai crescendo e vai melhorando. Pois a fé é um produto de conhecimento e do entendimento da palavra de Deus. Pois temos que entender que se alguém fechar o coração para a palavra, mesmo que esteja ouvindo fisicamente, não receberá, pois ela é gerada quando ouvimos e compreendemos e aceitamos a palavra de Deus. Quantos sabem aqui que tem uma diferença em ouvir e escutar? Tem uma diferença muito grande em ouvir e escutar. Escutar é quando a gente pega, muitas vezes eu uso esse exemplo dos filhos, né? Às vezes, que era o que acontecia comigo, meu pai dizia assim para mim, que eu jogava futebol e meu pai dizia assim, guri, vai pro colégio estudar, vai pro colégio, estuda. Não, pai, você é jogador profissional. Guri, não pensa em menina agora, tu vai ter tempo para isso mais tarde, foca no futebol, foca nos estudos. E aí eu pegava, o velho virava as costas, meu pai, o seu Sérgio, virava as costas assim, eu estava ficando louco. Eu não ouvia, eu escutava, entrava aqui e saía aqui, né? Aí eu pegava e ia pro colégio só comer merenda e bagunçar, tive que correr atrás depois do prejuízo. Podia ser alguém diferente, podia tornar minha vida diferente por causa dos estudos, se eu tivesse ouvido meu pai. Podia, mas eu não quis isso. Eu escutei. Então eu escutei, entrava aqui, saía aqui. Agora eu ouvir é algo que entra no meu ouvido, vem aqui para o coração, vem na minha mente, eu consigo assimilar aquilo. Eu pego e torno aquilo uma verdade ou não. Porque tem aquelas pessoas que dizem assim, que a gente pega e pensa. Às vezes eu falei sem pensar. Não existe isso. Tudo passa por aqui. Tudo passa na mente. Tem um livro muito bom da Joyce Meyer, O Campo de Batalha na Mente. É muito bom. E ele ensina sobre isso. Quando a gente pega e não pensa naquilo,
a gente fala sem pensar, assim, no sentido de não dá tempo para você pegar, assimilar, porque você pega e não ouve, não medita, não rumina aquilo. Será que eu vou falar algo que vai edificar? Será que eu vou machucar a vida daquela pessoa falando de qualquer jeito? A gente muitas vezes vem na nossa mente em como agir, como falar, mas a gente vai no impulso, mas passa pela mente. Mas eu só escuto. Agora eu ouvir e meditar é algo que transforma, que faz a gente amadurecer. Que a Bíblia diz, né? Feliz é aquele homem que consegue frear a língua, né? Porque daí a gente consegue ouvir, meditar e falar da maneira correta. Ou às vezes ficar em silêncio. Mas o que acontece? A gente precisa ouvir e meditar. Isso acontece com a palavra de Deus. Eu vou ouvir ela agora e eu vou me deixar ela entrar aqui, sair aqui, ou eu vou ruminar isso, como a vaca faz, né? Os animais, eles engolem, voltam, engolem de novo, e eles saboreiam aquilo, digamos. E a gente precisa saborear isso dentro de nós, no nosso coração, no nosso intelecto. A gente precisa pegar a palavra e saborear ela, fazer com que ela cresça, com que ela se torne uma verdade na minha vida. Mas isso só depende de nós. Como eu estou recebendo e como que eu vou botar em prática isso. Então a gente tem que entender que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus e praticar ela da maneira correta. Aí tem aquela questão lá, um versículo na Bíblia que diz assim: o povo de Deus perece por falta de conhecimento. A gente já ouviu isso, né? E isso aí é bíblico. Está acontecendo. O povo de Deus perece por falta de conhecimento. Por quê? Porque não estão dando ouvidos à palavra, enfim, tal. Só que daí também vem a questão do o povo de Deus perece por falta de prática do conhecimento que vem recebendo. Muitas vezes estão recebendo enxurradas de conhecimentos, mas está acontecendo o quê? Entrando aqui, saindo aqui. Só escutando. Entra aqui, sai aqui, não rumina. Não torna aquilo uma verdade. Não pratica aquilo. Aí não tem efeito nenhum. E é por isso que hoje tem um evangelho fajunta aí nas cidades. Tem nas igrejas, tem um evangelho que não, as pessoas estão cansadas, as pessoas não querem ir para a igreja, as pessoas estão se sentindo sobrecarregadas por causa do evangelho que não faz com que as pessoas cresçam espiritualmente, amadureçam. E é por isso que vai ter cultos como esse, que a gente vai querer passar um ensino para que raízes sejam colocadas no nosso coração, para que a gente entenda a posição que tem e a posição que Cristo nos colocou. Mas isso vai acontecer por quê? Porque a gente ouve a palavra e medita, e cresce, e dá oportunidade para o Espírito Santo trabalhar. A gente precisa ter um coração ensinável diante. Não adianta a gente pegar e botar para dentro também, mas não deixar ser trabalhado naquilo que a gente sabe que precisa ser mudado. Amém? Porque a gente sabe, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo sempre comunica, acende aquela luzinha vermelha das coisas erradas e das coisas certas. Mas é o que acontece, a gente recebe, muitas vezes recebe a instrução de Deus aqui dentro, de como agir, mas a gente prefere agir da nossa maneira, e não da maneira de Deus. E acaba que a gente acaba prejudicando as pessoas à nossa volta, ou querendo influenciar as pessoas da maneira errada, ou a fazer as coisas erradas, sendo que a gente precisa começar a influenciar as pessoas da maneira bíblica, para que as pessoas saiam do cativeiro que elas estavam antes, para que as pessoas mudem a vida que elas tinham antes. A gente precisa botar em prática da maneira correta. Amém? Então eu creio que Deus ele vai ministrar muito ao nosso coração nesta semana, que vocês peguem essa palavra e ruminem ela, deixem ela ministrar. Eu creio que Deus, ele, assim como Ele está falando comigo, Ele está falando com, eu creio que Ele vai falar com cada um de vocês. Não leiam a palavra, não ouçam a palavra de qualquer maneira, escutando, mas ouçam a palavra assim de uma maneira que medita, que você possa pegar cada palavra. Deus, por que disso? Por que você falou isso? Por que isso aconteceu, Deus? Me mostra, Pai. Eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero botar isso em prática, eu quero tornar isso uma verdade na minha vida. Mas cabe a nós tomar essa decisão de fazer isso.